Tem algo que acho que está pesando na sua consciência há muito tempo e que está te incomodando. Acho que você precisa desabafar para ter um pouco de paz de espírito. Sabe do que eu estou falando, não? Não sei como um ser humano poderia fazer isso. Ainda choro quando penso nessa parte. Não posso continuar. Este é o momento mais importante da sua vida. Agora mesmo. Você precisa explicar o que aconteceu. Uma pessoa que consegue matar outra pessoa é o pior tipo de gente. Amor, mortal amor. Nas florestas deslumbrantes do estado de Washington, um romance incomum floresce. Michelle Ducharme é confiante e carismática. Mas depois de uma vida difícil, ela sofre para encontrar o homem certo. Byron Wright é um homem tranquilo e independente de um lar desfeito, que nunca conheceu o amor verdadeiro. Por acaso, esses dois se encontrarão, com consequências mortais. Meu nome é Norman Wright e o Byron Wright era meu irmão mais velho. Ele era bem despreocupado. Sempre tinha um sorriso no rosto e... ainda mais quando estava perto dos carros. O Byron era o mais velho. A minha irmã Karen era a segunda. Depois eu e minha irmã Sharon. Ela é a mais nova. No final dos anos de 1950, Byron e seus irmãos sofrem uma grande decepção quando o pai abandona a família. O meu pai gostava de beber. Deixou a minha mãe criar sozinha 4 filhos com uma pensão do governo. Eu era muito novo, então não me lembro como Byron reagiu a isso, para dizer a verdade. Mas sei que eu cresci com medo do abandono. O Byron era como um irmão. Os Wrights eram uma família pobre. Eles moravam com a mãe. E quando a mãe deles ficou doente, eles foram morar com a tia e o tio, que eram meus vizinhos. Eu curtia carros, motores e gostava de mexer neles. E era isso que o Byron curtia. Então comecei a andar com o Byron e a brincar com os carros. E todos os dias a gente se via. A gente passeava de carro, falava sobre carros, ouvia música. A gente até saía escondido e fazia uma corridinha de arrancada. Era demais. Ele ficava feliz. O Byron era um cara bem tranquilo, na dele. Era muito gentil e amável com as pessoas com quem fazia amizade. Era ruivo, então ficava mal-humorado de vez em quando. Se alguém mexesse com os carros dele, ele podia ficar bravo rapidinho. Mas essa é a natureza da fera, eu acho. A minha irmã mais nova, Michelle, era chamada de Shelley. A minha primeira lembrança da Shelley é quando os meus pais a levaram do hospital para casa. A minha mãe estava com ela no ombro e eu me lembro de ver aqueles grandes olhos castanhos. Essa é a minha primeira lembrança dela. Ela era bonita e tinha um cabelo preto comprido. Eu achava um pouco estranha porque ela tinha pernas longas e braços compridos. Mas ela cresceu e ficou perfeita. A Shelley foi uma adolescente linda. Michelle, assim como Byron, tem uma infância difícil. Nossa família não era muito próxima.
Na infância, não passávamos muito tempo juntos. De nós 4, a Shelley era a que tinha a personalidade mais forte. Ela se rebelou na adolescência. Ela saía muito, bebia, fumava. A mamãe e a Shelley brigavam muito. Ela tinha um relacionamento bem ruim com a nossa mãe e imagino que seja por isso que ela quis sair de casa tão cedo. Ainda no ensino médio, Michelle, de 17 anos, conhece o eletricista automotivo George Engelblast. Eu acho que ela precisava da estabilidade de alguém, amor, porque a casa dela era um verdadeiro caos. Acho que ela me considerava uma válvula de escape, algum lugar para fugir. Uma noitada com a Michelle era muito divertida. Quando a Michelle estava na balada, ela ganhava vida. Em 3 anos, George e Michelle se casam. E logo em seguida, eles têm uma filha que chamam de Heather. Ah, foi incrível. Eu pensava, olha, o meu bebê. Eu sabia que eu faria qualquer coisa por essa criança. Com certeza tinha os sintomas da depressão. Enquanto Michelle encara a luta de ser mãe solteira, a apenas 22 quilômetros de distância, no pitoresco condado de Arlington, Byron Wright ainda não encontrou o amor. Era meio difícil de conhecer o Byron. Não me lembro de ele ter tido relacionamentos longos. Ele preferia os carros às pessoas. A paixão de Byron por mecânica o leva a construir uma carreira, trabalhando com aeronaves. Em 1977 ou 78, ele começou a trabalhar na Boeing. Trabalhava na parte interna do 767. O sonho americano é poder comprar a própria casa e o Byron comprou a casa dele na Wade Road. Tinha uma bela propriedade que era dele. E tinha muito orgulho. Tinha conquistado tudo que sempre desejou. E tinha uma garagem no quintal para guardar e trabalhar nos carros. Quando trabalhava na oficina na garagem, ele ficava feliz. Em 1995, 6 anos após o divórcio de George, Michelle Engelblast, de 30 anos, e Byron Wright, de 44 anos, finalmente se conhecem. O Byron e a Shelley se conheceram na Midway Tavern, em Arlington. O Byron era um pouco mais velho do que a Shelley, mais maduro. Ele era simpático e tinha um sorriso bonito. A Shelley deve ter sido atraída pela gentileza dele. Ela gostava de carros também. Então era bom para ele e eu estava feliz por ele. Eu achava tudo isso ótimo, estarem juntos. Pelo que vi do relacionamento deles, eles se completavam.
Depois de namorar por um curto período, Michelle e Heather se mudam para a casa de Byron. A Wade Road ficava em uma espécie de área de fazenda. O Byron tinha muito orgulho da propriedade que ele tinha, não tanto pela casa, mas pelo terreno que ele possuía. E ele tinha uma grande garagem onde ele guardava os carros dele. Aquele era o bebê dele, a garagem. Ai, desculpa, eu vou chorar. Eu tava pensando na garagem e aí... não sei. Era uma coisa tão positiva que acabou virando uma coisa muito negativa. No belo estado de Washington, Michelle e Byron Wright estão construindo o que parece ser uma vida estável e feliz juntos. A minha lembrança favorita com a minha mãe e o Byron deve ser de quando nós íamos passear no carro dele, Malibu 1963. Baixávamos a capota e quando fazia um belo dia de sol, a gente saía e rodava por aí. Era divertido. Ele era um cara legal. Eles estavam sempre sentados juntos, de mãos dadas. Pareciam ter carinho um pelo outro. E ela parecia feliz. Fiquei feliz porque o Byron encontrou alguém. Encontrou uma amiga e uma companheira com quem ele podia compartilhar a vida. E em 2000, após 5 anos juntos, Michelle e Byron se casam em uma cerimônia íntima. A minha mãe e o Byron estavam apaixonados. E parecia que ela tinha sossegado um pouco. No começo, ela parecia estar bem feliz com o Byron. Eu não sei dizer quando isso parou, mas deve ter parado em algum momento. No começo, eles saíam juntos, mas não com muita frequência. E aí, no final, eles quase nunca saíam. Eles bebiam o tempo todo. Essa era uma constante. Tinham sempre latas, garrafas e caixas de cerveja na nossa casa. Então eu sabia que era um problema. Morar com a minha mãe e o Byron não era nada divertido, na verdade. Eles queriam estar perto das pessoas, mas na floresta não tinha nada disso. Então era super solitário. Em 2002, aos 16 anos, Heather deixa a casa problemática de Michelle e Byron e vai morar com o pai, George, e sua nova família. Eu não sou o pai de fins de semana alternados. Eu queria a Heather comigo desde o divórcio. Sentia que ela estava segura comigo. Eu não precisava me preocupar com nada se estivesse comigo. Agora morando sozinhos, Byron e Michelle se distanciam ainda mais de seus amigos e parentes. Foi muito estranho. Meio que perdi o contato com meu irmão. A minha esposa nunca conheceu o meu irmão ou a Michelle e eles ainda foram convidados para o nosso casamento, mas não foram. Eu fiquei magoado. Nós nos víamos menos com o passar do tempo. Eles não iam às festas, eu não sei porquê. O Byron era um cara muito reservado e não falava sobre relacionamentos. Não compartilhava problemas de relacionamento. Em setembro de 2004, após 9 anos juntos, o relacionamento disfuncional de Byron e Michelle termina para sempre. Ela me falou que o Byron tinha deixado um bilhete para ela.
falando que ele ia embora e que não precisava de nada da vida antiga e que ele ia começar uma vida nova com uma mulher. Ah, e que ele sentia muito. Ao saber como o Byron tinha ido embora, eu não gostei mais dele. Eu achava que ele não tinha agido certo. Me senti muito mal por ela. Para tentar seguir em frente com a vida, Michelle pede o divórcio e reinicia sua vida social, revivendo sua juventude. A minha mãe dava vida ao bar. Ela falava com todo mundo, pagava bebida para todo mundo, cantava no karaokê. Ela era muito divertida quando estava num lugar que ela se sentia bem. Em uma dessas noites, ela conhece o operário de construção civil, Joel Danahill. O Joel Danahill era um cara muito legal mesmo, sabe? Ele sempre foi muito bobo. Talvez um pouco irresponsável, mas independente de qualquer situação em que você estivesse, ele podia fazer você rir. Quando eu soube que ele tinha uma namorada, eu pensei, uau, ele tá namorando alguém, que loucura isso. E todo mundo ficou muito feliz por ele. O Joel era o oposto do Byron. Ele gostava de fazer as mesmas coisas que ela, então eles saíam, iam pra cassinos, se hospedavam em hotéis. Tudo que tivesse bebida envolvida, eles estavam dentro. Ele também era muito carinhoso com ela. Sempre dizia que ela era linda, e isso deixava ela muito feliz. Em 2007, eles se casam e Joel muda-se para a casa que antes era de Michelle e Byron. Mas nem todos confiam no novo homem de Michelle. Eu não gostava muito do Joel, principalmente porque ele era uma má influência para minha mãe. E ele era... era meio desagradável ficar perto dele. Mas parecia que ela estava muito feliz. E era só isso que me importava. Agora os dois moram juntos e a propriedade remota do casal em Wade Road se torna um ponto de encontro para os amigos de Joel. Eu tinha a sensação que o Joel andava com tipos indesejáveis. Mas principalmente que o Joel era um tipo indesejável de pessoa. O Joe usava medicamentos prescritos e... quando você começa a tomar esses medicamentos, você fica dependente deles. E eu acredito 100% que isso foi o fim para ele. Foi o que levou ele para as outras drogas. Eu não queria me colocar naquela situação. Então, eu parei de ir lá. Não sei por que aconteceu. Só não sei como um ser humano pode fazer isso e mentir para as pessoas por tanto tempo. Como se nada tivesse acontecido. Depois de se divorciar de Byron Wright, Michelle Wright se casa com o boa-vida Joel Danahill. No início, parece que o casal apaixonado formou o par ideal, até que, de repente, seu intenso caso de amor fica sombrio. A relação do Joe e da Michelle parecia ser muito positiva no começo. Com o passar do tempo, dava para ver que o Joe estava se afastando de todo mundo. Uma vez, eu lembro que o Joe ligou para nossa casa e a gente escutou a Michelle brigar com ele de fundo, estava gritando. Aí, a gente começou a ficar muito preocupado com o que estava acontecendo. Ela, com certeza, deixava ele com medo, de algum jeito.
Em 2013, a relação de Michelle e Joey se torna o foco de uma investigação criminal quando o xerifado do condado de Snohomish recebe 2 avisos, conhecidos como pipas de um presidiário. O aviso dizia: atenção, investigador Joey Dunn e Scott Wells. Tem informações sobre um homicídio. Venha me ver. O segundo aviso que Joey recebeu foi na véspera de Natal. E o informante dizia que tinha informações vitais sobre um homicídio, a localização do corpo e o responsável pelo crime. Venham me ver o mais rápido possível. O informante era um indivíduo que roubava carros e que eu já tinha prendido outras vezes. Ele roubava e tinha problemas com drogas. Soubemos que ele estava em um local onde havia um desmanche. O desmanche é um lugar para onde as pessoas levam carros roubados e desmontam para poderem vender as peças. Ele me disse que tinha roubado carros e catalisadores com alguns indivíduos e que tinham levado tudo para uma casa. As pessoas que estavam envolvidas nisso praticavam principalmente roubos e tráfico de drogas. Esses indivíduos usavam metanfetamina e provavelmente outras coisas. O informante nos contou que o desmanche ficava ao sul de Arlington, na Wade Road. Os donos da propriedade eram Joel e Michelle Donahue. O informante afirma que Joel comanda um esquema de roubo de carros no quintal de casa e que ele e Michelle estão envolvidos em um casamento tóxico. Ele contou que o Joel estava morando fora da casa em um trailer com uma namorada que ele tinha engravidado. E que quando a Michelle tinha algum contato com o Joel, então ele a agredia verbalmente. O informante afirma que o modo como Joel maltratava Michelle o deixava preocupado. O informante estava muito preocupado que a Michelle chamasse a polícia por causa de toda a atividade que acontecia ali e que ela não aprovava. E mais, o informante afirma que conversou sobre isso com outro membro da gangue do desmanche chamado Mike. Mas o Mike falou: ela não vai dizer nada. E ele perguntou por que ela não vai dizer nada. Ela tá ficando irritada com o Joey, ela tá ficando brava com ele. E aí o Mike falou: bom, ela não vai dizer nada porque ela matou o marido. Não tínhamos queixa do desaparecimento de ninguém naquela área. Então, sabíamos que não era um homicídio não resolvido que fosse do nosso conhecimento. Para dizer a verdade, eu estava cético, porque ouvimos muito essas histórias. No mundo das drogas, as pessoas contam coisas para assustar os outros, e não é verdade. Mas estávamos falando de uma pessoa desaparecida, vítima de um homicídio. Era muito importante verificar. Primeiro precisávamos identificar o marido anterior da Michelle e descobrir tudo o que podíamos sobre ele. Descobrimos que ela havia sido casada com um homem chamado George Wagonblast e depois ela se casou com um homem chamado Byron Wright. E que ela pediu o divórcio em outubro do ano de 2004. A história do divórcio era bastante maluca. Ela alegou que tinha sido abandonada e, mais tarde, nós descobrimos que era um processo de divórcio na ausência do cônjuge. Os investigadores descobrem que Byron nunca compareceu ao processo de divórcio, então Michelle herdou quase tudo. A Michelle recebeu a propriedade onde morava e mais $120 mil do fundo de pensão do Byron.
Ela também vendeu um lote ao lado do dela por $110 mil. E ainda vendeu todos os carros dele. Verificamos a habilitação do Byron e descobrimos que ele não a renovava desde que ela havia vencido, em 2008. Nós o checamos por nome e data de nascimento, checamos apenas o seguro social, caso ele tivesse mudado de nome. Procuramos esse sujeito em todos os bancos de dados que conhecíamos e nós não conseguimos encontrá-lo em nenhum lugar dos Estados Unidos. A delegacia do condado de Snohomish está seguindo a pista de um informante da prisão que alega que Michelle Danahill matou o marido anterior, Byron Wright. Ele está dizendo a verdade? Como não encontram qualquer registro eletrônico de Byron, depois de setembro de 2004, os investigadores procuram a família dele. É raro alguém ter desaparecido e ninguém denunciar o desaparecimento. Então conversei com a irmã dele, Sharon Deal, e ela me disse que não tinha notícias do Byron fazia 15 anos. Em 2009, 5 anos depois de Michelle alegar que Byron a deixara por outra mulher, Sharon tentou registrar o desaparecimento. Infelizmente, o desaparecimento não foi registrado e os investigadores não puderam dar prosseguimento ao caso. Disseram a ela que, se ele era adulto, poderia fugir com quem quisesse. Nenhum dos amigos e parentes de Byron Wright tem notícias dele há anos. Mas será que ele foi assassinado? E em caso afirmativo, quem é o responsável? Viatura caminho. Para descobrir a verdade, os investigadores lançam uma operação secreta. O investigador Scharf e o investigador Dunn queriam que o informante saísse da prisão porque achavam que seria a melhor forma de tentar obter provas de como esse homicídio teria ocorrido e onde teria sido, quando, quem o cometeu e como. Eu perguntei ao informante se ele usaria uma escuta e ele nem hesitou, disse que sim. Depois de garantir a liberação do informante da prisão, a operação secreta começa. Deixamos o informante na rua e ele foi andando para a propriedade. Sempre há um risco, sempre existe um risco dele fazer alguma coisa boba, alguma besteira. Após uma espera angustiante, o informante retorna com conversas gravadas da gangue do desmanche. Após 4 horas e meia de gravações... O Joel abriu o bico. O que ele falou? Que a Michelle matou o último marido. Os investigadores têm uma pista. Ela esfaqueou ele? E enterrou o corpo, é. A história que ouvimos é que a Michelle Danahill primeiro brigou com o marido Byron e o apunhalou na cozinha. E depois desmembrou o corpo dele e o enterrou no quintal. Cara, ele estava em pedaços. Ficou a metade de cima, a metade de baixo e a cabeça foi decepada. Juro por Deus. E isso não é tudo. Mike conta ao informante que ele, Joel e outro membro da gangue ajudaram a desenterrar e enterrar novamente o corpo. O Mike disse ao informante que eles retiraram o corpo de trás da casa, debaixo de uma pilha de terra, e o transportaram por uns 30 ou 40 metros até a garagem, onde quebraram o piso de concreto, cavaram um buraco, colocaram o corpo no buraco e despejaram concreto por cima dele. Cara, foi assim que eu conheci o Joel. A primeira coisa que eu fiz foi enterrar um corpo com ele.
Tínhamos informações muito boas para conseguir um mandado de busca e procurar o corpo na propriedade. Atenção central, reforços no local. Inicialmente enviamos policiais uniformizados para colocar todos sob controle e sob custódia. O plano era prender os dois, o Joel e a Michelle. Não necessariamente pelo homicídio naquele momento, mas pelo veículo roubado na propriedade. Parados! O Joel surtou e começou a gritar e berrar. Eles tiveram 1032, favor informar a situação. que usar um taser nele. 1032, favor informar a situação. A Michelle estava na casa e eu a informei que ela estava presa por posse de veículo roubado. Com Michelle, Joe e a gangue do desmanche sob custódia, a busca pelo corpo de Byron Wright começa. Usando o radar de penetração no solo, os investigadores detectam uma anomalia sob a garagem. Quando cheguei, o buraco que os investigadores haviam cavado tinha quase a altura da cintura. E era grande o suficiente para pelo menos 2 investigadores de bom tamanho entrarem e cavarem ao mesmo tempo. Até que uma hora chegamos a um ponto em que a pá atingiu algo e todos pararam. E esse foi um grande momento para todos. Encontramos alguma coisa. Uma grande caixa de plástico azul. Era muito pesada. Dava para ver que ela estava cheia de argamassa de drywall. Dava para ver muito pouco do que tinha lá dentro. Só tinha alguma coisa se destacando em cima. E a perita forense inspecionou com as mãos e falou: isso é uma cabeça humana. O legista, por meio de seus processos de registros dentários, pôde determinar que a vítima que eles retiraram da garagem da propriedade de Wade Road era, na verdade, Byron Wright. Em fevereiro de 2014, o segundo marido de Michelle Danahill, Byron Wright, é encontrado enterrado sob sua própria garagem. Agora, os investigadores devem interrogar Michelle e Joe Danahill para estabelecer as circunstâncias da morte de Byron. Quando foi a última vez que você falou com o Byron? Eu não sei. Faz anos e anos. Há pelo menos uma década, eu diria. Certo. E onde ele está agora? Eu não faço ideia. Ele foi embora em 2004. A Michelle foi bem consistente em todas as histórias de que o Byron tinha ido embora com outra mulher com quem ele trabalhava e que eles tinham se mudado da região. Você suspeitava de que ele tinha um caso com essa outra mulher antes dele te deixar? Não, eu fiquei muito chocada. Por acaso, ele te deu alguma ideia de quem ele era? Ela era jovem e ruiva. É tudo o que eu sei. E como você descobriu isso? Tinha um bilhete na mesa quando eu voltei do trabalho. E o bilhete dizia? Desculpe, encontrei outra pessoa. Na sala de interrogatório ao lado, Joel conta aos investigadores uma história bem diferente. Ela diz que ele batia nela e tal. E ele ia matá-la ou fazer alguma outra coisa. Parece que ela o esfaqueou. Eles estavam em outro lugar ou na casa? Eles estavam na casa. O Joel nos contou que a Michelle disse a ele que o Byron era abusivo com ela. E foi assim que eles começaram a brigar e ela acabou esfaqueando ele. E ela alegou que foi em legítima defesa. O legista determinou que o corpo da vítima havia sido cortado em pedaços
Os braços foram removidos e as pernas foram removidas abaixo dos joelhos. O Joel mais tarde contou à polícia que a Michelle tinha usado facas e um machado para fazer isso. Segundo Joel, Michelle disse a ele que depois de desmembrar o Byron, o enterrou no quintal. Ela não conseguiu cavar um buraco muito fundo. Então encomendou um caminhão cheio de terra para despejar em cima do corpo. O Joel deixou claro que não estava envolvido no homicídio, mas os investigadores desconfiavam do suposto papel limitado do Joel. Eu quero deixar isso claro. Você matou Byron Wright? Não, eu não o matei. Você planejou a morte do Byron Wright? Não, senhor. Você participou com a Michelle de alguma forma para matar, machucar ou agredir o Byron? Não. Após falar com os empregadores de Byron e a família de Michelle, Heather, os investigadores descobrem que ele desapareceu e provavelmente foi assassinado em agosto ou setembro de 2004. Meses antes de Joel e Michelle se conhecerem. Na verdade, a única pessoa que teve contato com o Byron para matá-lo na primeira semana de setembro foi a Michelle. Tem algo que acho que está pesando na sua consciência há muito tempo e que está te incomodando. Sabe do que eu estou falando, não? Não. Este é o momento mais importante da sua vida, agora mesmo. Você precisa explicar o que aconteceu. O Byron simplesmente não desapareceu, não é? Eu não matei ele. Então por que contou ao Joel que o matou? Não contei ao Joel que matei ele. Michelle nega ter cometido qualquer crime e Joel alega que ela assassinou Byron em legítima defesa. Mas os resultados da autópsia revelam sua própria história horrível. O gesso do drywall, na verdade, ajudou a preservar o corpo do Byron. Então, com isso, o legista conseguiu encontrar feridas no corpo dele. O Byron tinha cerca de 11 ferimentos na nuca e nas costas. E também um corte no lado esquerdo da garganta. Esses são indícios de que esse ataque provavelmente foi premeditado por trás e não foi em legítima defesa, com contato cara a cara. Michelle teve a oportunidade e o motivo para cometer o homicídio. A Michelle não estava feliz com o Byron e queria todos os ganhos financeiros que pudesse obter com o casamento. Ela queria tudo, foi ganância. Ela era gananciosa. Para garantir que o crime nunca fosse descoberto, Michelle pediu a ajuda de Joel. O que nós concluímos foi que a propriedade seria executada e ela perderia a propriedade. E se alguém se mudasse para lá e começasse a revirar a terra, descobriria o corpo do Byron. O Joel acreditava que a Michelle apanhava e que eles iriam perder a propriedade e o corpo seria descoberto e ela seria presa por um crime grave. Aí o Joel concordou em ajudar a esposa a mudar o corpo de lugar. Ele acabou pedindo a ajuda de 2 amigos para desenterrar o corpo e colocar sob o piso de concreto da garagem. Michelle Donoghue está detida aqui na prisão do condado de Snohomish com uma fiança de $1 milhão. Ela é acusada de matar o ex-marido a facadas quase 10 anos atrás. Se alguém não tivesse movido o corpo para mantê-lo escondido, a mulher de Arlington nunca teria sido presa. Em 11 de julho de 2014, Michelle Donoghue, de 48 anos, se declarou culpada de homicídio simples. Como parte da sua confissão de culpa, Michelle Donoghue admitiu que matou Byron Wright e que não foi em legítima defesa. O homicídio qualificado em Washington requer um elemento adicional de premeditação.
Dado que esse caso tinha 10 anos, com as provas que tínhamos, não foi possível provar que houve premeditação. Michelle foi condenada a 16 anos de prisão. Nenhuma acusação de crime contra a propriedade foi movida contra ela. Quanto aos 3 homens que supostamente reenterraram o corpo, a polícia de Snohomish me disse que quaisquer crimes de que possam ser acusados já estão prescritos nesta data. Acho que o Joe cometeu muitos erros graves e entrou numa situação muito ruim. Faz muito sentido que as drogas e as pessoas erradas possam mudar completamente uma pessoa. E tinha essa espécie de viúva negra, que é a Michelle. E o que as viúvas negras fazem? Elas prendem. Eu ainda choro quando penso nessa parte, o que aconteceu com ele e o que foi perdido. Eu não posso continuar. É difícil pensar no que aconteceu com ele. É impensável. E eu não sou de odiar, mas odeio ela pelo que ela fez. Quando eu ouvi sobre como tudo aconteceu, como ela matou ele, foi horrível. Foi difícil de entender. Qualquer pessoa que consegue matar outra pessoa é o pior tipo de gente. Ela não é alguém que eu queria ter por perto. Ela não era minha mãe. Não era. Ela não era alguém que eu queria mais ter por perto. Acho que essa é a parte mais difícil, pensar na família do Byron. Porque, sei lá, se eu tivesse um tio e ele desaparecesse do nada, eu ia ficar muito perturbada. Eu não consigo imaginar. Desculpa. Ele ficava mais feliz quando se sentava ao volante de um carro de corrida ou andava pela estrada com alguém ouvindo música. Ele adorava fazer isso. Aqui estamos nós num Thunderbird 1956, um carro que o Byron conhecia muito bem. E é triste pensar que ele não pode mais andar aqui comigo neste carro. E é isso que eu vou sentir mais falta, não poder fazer isso. O Byron era um cara ótimo, um bom amigo. Se você fosse amigo dele, te ajudaria com qualquer coisa, faria tudo por você. E eu tive a sorte de ser amigo dele. Versão brasileira, DPN Santos.